Entre acomodação e contestação, Brasil no cálculo de poder dos Estados Unidos para a América Latina. O Brasil é o estado-chave para a manutenção ou contestação do poder estadunidense no continente americano. Como terceira maior economia e terceiro maior território das Américas, já atrás somente dos Estados Unidos e do Canadá, e como segunda maior população e segundo maior exército da região, o Brasil possui inegável peso para a configuração de forças no âmbito continental. Antes de mais nada, é preciso mencionar que a tese do Estado-chave, popularizada por Oscar Cameleon, ex-ministro da Defesa da Argentina entre os anos de 1993 e 1996, apregoava que os Estados Unidos delegavam a missão de manter a ordem e a estabilidade política para um determinado país-chave em cada região do globo. O intuito era utilizar uma potência regional selecionada para desempenhar o papel de defensor da Pax Americana e, com isto, manter a hegemonia dos Estados Unidos intacta nos planos local e global. Segundo essa interpretação, na Europa o país-chave escolhido pelos Estados Unidos foi a Alemanha, ocupada militarmente e que desempenhou papel importante no projeto de integração europeu, ou na Ásia, o principal parceiro de Washington é o Japão, que também abriga bases e tropas militares estadunidenses e que se presta ao papel de importante anteparo ao poderio chinês. No Oriente Médio esse país é Israel, com quem os americanos possuem um relacionamento especial devido ao forte lobby e presença israelense nos Estados Unidos. E por fim na América Latina, seguindo essa mesma leitura, o país-chave para os americanos é justamente o Brasil. Com efeito, existiram de fato momentos na história do Brasil em que seus vizinhos latino-americanos tinham a percepção de que o país era usado como um instrumento para a consecução dos objetivos norte-americanos no continente. Nesse sentido, pode-se citar, por exemplo, os primeiros anos do regime militar, sobretudo sob a direção de Castelo Branco, no qual o Brasil deixou temporariamente de lado suas tentativas de exercer uma política externa mais independente e multifacetada. Na ocasião, o governo brasileiro preferiu dar prioridade à questão da segurança coletiva nas Américas, alinhando-se automática e ideologicamente aos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria, representando os interesses de Washington na América Latina. Tal subordinação expressava-se dentro de uma lógica concêntrica, no qual os interesses brasileiros eram definidos, prioritariamente, com base na visão dos americanos para o continente. É exatamente nesse período que se dá, por exemplo, a ruptura política com Cuba, a participação de tropas brasileiras na intervenção militar liderada pelos Estados Unidos na República Dominicana em 1965 e a ideia de criação de uma força interamericana de paz para policiar o espaço ideológico na América Latina. Mesmo que posteriormente esse posicionamento inicial de acomodação do regime militar tenha se alterado, não demorou muito para que esse tipo de movimento fosse reproduzido pelo Brasil poucos anos depois de sua redemocratização. Isso porque, com o fim da Guerra Fria e o desaparecimento da bipolaridade no sistema, o breve governo de Fernando Collor introduziu no plano político doméstico a ideia de que não restava outra opção ao Brasil a não ser alinhar-se com o poder hegemônico, acatando sem resistência as diretrizes econômicas e ideológicas emanadas de Washington. Seguindo o exemplo do Brasil, portanto, outros países da região acabaram adotando o assim chamado Consenso de Washington, que se tratava de um amplo programa econômico de viés liberal que tinha o intuito de promover a recuperação do continente. Elaborado por economistas e representantes do governo estadunidense, o resultado da adoção desses programas na América Latina foi altamente conturbado, gerando graves crises econômicas e insatisfação por parte da população civil e mesmo das elites políticas na região. Representou, em resumo, uma época de acomodação do Brasil para com a nova fase do imperialismo econômico dos Estados Unidos no mundo. Em tempos mais recentes, por sua vez, o governo de Jair Bolsonaro também suscitou a interpretação de que o Brasil voltava a se alinhar quase que de forma automática aos interesses dos Estados Unidos no continente americano. Isso porque o país deixará novamente de lado parte de sua política externa multivetorial, preferindo o estabelecimento de contatos bilaterais mais próximos com estados como Israel, Japão e com os próprios Estados Unidos. Não obstante, o Brasil passou a contestar a importância do multilateralismo e de organismos internacionais como a ONU, mimetizando o discurso do presidente americano Donald Trump. Além do mais, a administração Bolsonaro retirou o Brasil do quadro da CELAC, Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, em 2020.
Vale lembrar que a CELAC foi criada com o objetivo de fortalecer iniciativas de integração regional, sem a participação dos Estados Unidos e do Canadá, procurando justamente consolidar a América Latina como um polo político independente como um dos centros de influência do mundo multipolar. Repetindo comportamentos de seu passado, portanto, algumas das ações adotadas pelo governo Bolsonaro indicaram um desengajamento regional do Brasil, demonstrando novamente relativa acomodação para com as diretrizes e os interesses dos Estados Unidos no continente. Todavia, essa política externa brasileira não se manteve monolítica por muito tempo e movimentos de reversão e de alteração de curso acabaram se manifestando no final de seu mandato. Com a ausência de Trump na Casa Branca, o presidente brasileiro caminhou para uma relativa aproximação com os países do BRICS e com a Rússia em particular. Diante desse novo cenário, Bolsonaro, apesar do desagrado de Washington, acabou visitando Moscou em fevereiro de 2022, chegando a mencionar que demonstrava solidariedade para com a Rússia, contrariando assim os interesses americanos na ocasião. Tempos depois, quando o Kremlin optou por iniciar a operação militar especial na Ucrânia, o governo Bolsonaro decidiu não seguir os Estados Unidos, evitando o uso de sanções contra a Rússia. Seguindo essa mesma linha final da administração Bolsonaro, o atual governo brasileiro, encabeçado por Lula, também preferiu continuar um caminho de cuidadosa contestação do papel dos Estados Unidos nas relações internacionais. Adicionalmente, tal contestação passou pela ampliação de laços de cooperação econômica e política regional na América Latina, assim como com o Sul Global, através do BRICS e do G20. Tais movimentos, por sua vez, partem da percepção de que o atual momento conjuntural do sistema requer a defesa conjunta por parte dos países latino-americanos de seus interesses nacionais, e de que essa defesa deve contar com a liderança do Brasil. Junto a isso, percebem-se fenômenos outros importantes como o interesse de vários países da região em se unir ao grupo BRICS, a exemplo de Argentina, Uruguai, Venezuela, México, Cuba etc., discussões iniciais sobre a necessidade de fomentar o comércio bilateral em moedas locais, a manutenção da neutralidade regional diante do conflito na Ucrânia, a assinatura de acordos no âmbito econômico e tecnológico com a China, etc. Todos esses movimentos, sem sombra de dúvidas, representam, em maior ou menor grau, uma contestação ao poder americano no continente. Por fim, é curioso notar que em 1971 o então presidente americano Richard Nixon dizia que para onde for o Brasil também irá a América Latina. Há razões para acreditar que Nixon estava certo. Afinal, o tamanho e os recursos do Brasil o credenciam naturalmente a um papel de influência e de liderança regional. Contudo, caberá unicamente ao Brasil definir o que fazer com essa influência, se a usará para acomodar-se ou para contestar o poder hegemônico dos Estados Unidos no continente. Mais uma notícia. Lavrov diz que se F-16 voarem sobre a Ucrânia e criarem ameaça à Rússia, haverá resposta técnico-militar. Em entrevista à RT no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, SAFE, na sigla em inglês, o ministro das Relações Exteriores da Rússia comentou a situação relativamente à Ucrânia. A Rússia, como parte integrante do Conselho de Segurança das Nações Unidas, cujos Estados-membros possuem armas nucleares, expressou um forte protesto aos sobre os planos de fornecer à Ucrânia caças F-16, capazes de transportar cargas nucleares, disse na sexta-feira Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia. Agora se fala em F-16, que podem de fato ser equipados para transportar armas nucleares, já dissemos isso publicamente. Além disso, dentro da estrutura dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, existe um tal quinteto nuclear, onde especialistas se reúnem periodicamente. Expressamos lá um protesto muito sério nesse sentido, contou Lavrov em uma entrevista à RT. Os norte-americanos tentaram negar e dizer: vocês realmente acham que daremos à Ucrânia aviões que transportarão armas nucleares? E nós lhes respondemos que nem sequer pensamos nisso. Nossos sistemas que monitorarão esses aviões não serão capazes de distinguir uma aeronave que não esteja equipada com armas nucleares de uma que carregue armas nucleares, advertiu Lavrov à margem do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, SAFE, na sigla em inglês. Segundo o chanceler russo, a resposta depende dos militares, eles sabem o que fazer.
O F-16 é um produto técnico-militar, portanto, se percebermos que esses aviões sobrevoaram a Ucrânia e representam uma ameaça para nós, é claro que também haverá uma resposta técnico-militar. O ministro das Relações Exteriores da Rússia deixou claro que ela será obrigada a garantir sua própria segurança. Ele disse que a própria guerra desencadeada contra nós é uma guerra geopolítica. Para ele, o desfecho dessa situação só pode ser em vista do fato de que se trata de um conflito geopolítico, então resolvê-lo significará, entre outras coisas, a necessidade de resolver o problema das garantias de segurança. Não estaremos prontos para criar essas garantias com base em mais uma promessa ou mesmo em alguns documentos que o Ocidente possa oferecer. Nós mesmos devemos garantir nossa própria segurança, sublinhou Sergei Lavrov. Ele também se pronunciou sobre a pressão dos países ocidentais contra os estados do Golfo Pérsico sobre a Rússia. A pressão, mais o fato de que praticamente nenhum estado da maioria mundial do sul global aderiu às sanções mostra que as tentativas de pressão não estão funcionando, respondeu Lavrov a uma pergunta se ele notava exemplos de pressão dos e do Ocidente sobre os países do Golfo Pérsico quanto à questão. Mais uma notícia. Novas mensagens mostram forças armadas pressionando Mauro Cid para convencer Bolsonaro de golpe. Na semana passada, vieram à tona mensagens no celular do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, que evidenciaram a tentativa de golpe de Estado promovida pelo entorno do ex-presidente para mantê-lo no poder após a derrota nas urnas. Nesta sexta-feira, novos documentos e mensagens foram publicadas pela revista Veja e mostram não só que a tentativa de golpe foi encorajada, como uma pressão feita por membros das Forças Armadas para convencer o ex-presidente de seguir com a ação, assim como a elaboração de um roteiro para tal. Mauro Cid, que está preso desde o começo de maio, foi autorizado ontem pelo ministro Alexandre de Moraes a prestar depoimento na CPI do Senado que investiga as invasões aos prédios dos três poderes em Brasília, segundo a Agência Brasil. Comandante do Exército / cargo nos Estados Unidos para coronel suspeito de tramar golpe com Mauro Cid. Após novas mensagens no celular do ex-ajudante de Bolsonaro, Exército barrou indicação de ex-subchefe do Estado-Maior para cargo nos Estados Unidos. Defesa do ex-presidente negou nesta tarde qualquer envolvimento dele na articulação para o golpe de Estado. Com os diálogos trocados entre Cid e o coronel Jean Lavin Jr., o comandante do Exército, general Tomás Paiva, decidiu não enviar mais o coronel para a representação diplomática do Brasil nos Estados Unidos em Washington. De acordo com o jornal O Globo, a decisão foi tomada em reunião entre Tomás Paiva, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Alvorada nesta sexta-feira. A conversa durou cerca de 1h30. Na avaliação de Tomás, o coronel deve ficar no país para prestar os devidos esclarecimentos a todos os questionamentos que surgirem sobre o caso. De acordo com a Força, Jean Lavin permanecerá no Brasil no Escritório de Projetos Estratégicos do Estado-Maior do Exército, relata a mídia. Em áudios enviados a Cid, o coronel pressiona o ex-ajudante de ordens a convencer Bolsonaro de seguir em frente com o golpe de Estado, ou o ex-presidente seria preso. Cid, pelo amor de Deus, o homem Bolsonaro tem que dar a ordem. Se a cúpula do Exército Brasileiro não está com ele, da divisão para baixo está. Assessor e dele coragem, dizia uma das mensagens. Também nesta tarde, a defesa de Jair Bolsonaro emitiu uma nota e disse que ele jamais participou de qualquer conversa sobre um suposto golpe de Estado. Ao mesmo tempo, a defesa afirmou que o então ajudante de ordens, pela função exercida, recebia as demandas, os pedidos de agendamento, recados, entre outros, que deveriam chegar ao conhecimento do ex-presidente e que por diversas ocasiões se transformou em uma simples caixa de correspondência que registrava as mais diversas lamentações, de acordo com o comunicado divulgado pelo UOL. Além das mensagens trocadas com o coronel, a Polícia Federal também encontrou no celular de Cid um roteiro para o golpe de Estado com 3 páginas intitulado de Forças Armadas como Poder Moderador ou com passo a passo indicando como um golpe deveria ser feito ou dentro das 4 linhas da Constituição, segundo o próprio texto. Mais uma notícia. União Europeia proibirá a Huawei e ZTE de participar de suas redes 5G, diz comissário europeu. Thierry Breton, comissário para o mercado interno da União Europeia, criticou a maioria dos Estados-membros por não agirem de forma significativa contra as empresas de TI chinesas.
A Comissão Europeia banirá as chinesas Huawei e ZTE de suas redes de telecomunicações 5G, em conformidade com as recomendações adotadas há 3 anos, disse na quinta-feira o comissário para o Mercado Interno da União Europeia. A União Europeia adotou em 2020 uma caixa de ferramentas de segurança cibernética que definiu os fornecedores de tecnologia 5G que estão sujeitos a leis de terceiros países ou altamente intrusivos ou sobre a inteligência nacional e a segurança de dados como sendo de alto risco. A comissão implementará os princípios da caixa de ferramentas 5G em suas próprias aquisições de serviços de telecomunicações, para evitar a exposição ao Huawei e à ZTE, disse Thierry Breton em um comunicado. Ele repreendeu os Estados-membros da EU. E por agirem muito lentamente para restringir ou banir os fornecedores de tecnologia chineses das partes principais de suas redes de telecomunicações. Até o momento, segundo ele, apenas 10 dos 27 Estados-membros da EU. E restringiram ou baniram a Huawei e a ZTE. Isso é muito lento e representa um grande risco de segurança e expõe a segurança coletiva da União, uma vez que cria uma grande dependência para a EU. E vulnerabilidades graves, disse Breton. O comissário para o mercado interno disse que o resto do bloco deve agir sem mais demora e lidar com o que ele descreveu como dependências críticas ou que representam um risco para a segurança comum dos países do bloco europeu.